Como o Jeff falou, eu vou falar sobre uma visão sobre a adoção global do Bitcoin. Essa evolução desde o dinheiro mágico da internet até o Bitcoin se tornar dinheiro global. Para começar, eu vou contar uma história do Jeff Bezos, para a gente começar entendendo essa questão de curvas de adoção. A gente conhece o Jeff Bezos atualmente como o dono da Amazon, um dos caras mais ricos do mundo. O Jeff Bezos, nos anos 90, ele era simplesmente um analista de um fundo de investimento em Wall Street. E ele estava analisando um setor da economia. E ele, setor interessante esse, cresce 500%, 800%, 1000% ano contra ano. Cara, talvez em vez de eu ser um investidor, talvez em vez de eu trabalhar em Wall Street, eu posso construir qualquer modelo de negócio dentro desse ecossistema, dentro desse setor que está crescendo, que é só o meu negócio crescer em linha com essa curva de adoção que eu me dei bem. O que ele fez? Construiu uma loja de livro. E aí o resto a gente sabe, o resto é história, né? É exatamente isso que aconteceu com as ações da Amazon desde o IPO da Amazon. Mas se a gente extrapolar um pouco mais, isso não aconteceu só com a Amazon. Qualquer pessoa que percebe o mercado de ações, acompanha o mercado de ações nos últimos 25 anos, sabe que tiveram aquelas ações chamadas FANG, que é Facebook, hoje em dia é chamado de Meta, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Google, e todas elas apresentaram esse mesmo padrão de crescimento gigantesco, retornos assim incríveis. No fundo foi o que carregou o S&P 500, foi o que carregou o QQQ na Nasdaq nos últimos 25 anos. E se a gente pensar um pouco mais, o Facebook nada mais é que da forma que você contata os seus amigos na internet. A Apple, querendo ou não, o smartphone da Apple foi o que tirou a internet de estar preso numa mesa e ela tornar a internet acessível no nosso bolso no dia a dia. A Amazon nada mais é do que uma Saraiva, do que um Walmart na internet. Netflix nem precisa falar, né? A Blockbuster da internet. Mas o que eu quero chegar dizendo isso? Eu quero dizer que, na verdade, não é que nenhuma dessas empresas não é incrível. Elas executaram muito bem, coisa que outras empresas não executaram. Mas, além disso, elas basicamente surfaram a curva de adoção da internet. Elas seguiram essa tese do Jeff Bezos. Elas desmonetizaram as coisas físicas que elas estavam concorrendo. Por exemplo, quando eu cresci, e isso mostra um pouco a minha idade, tenho 36 anos, tem um pessoal de 20, tem um pessoal que vai saber o que eu estou falando. A gente procurava telefone nas listas amarelas. Hoje em dia tem o Google. O que é melhor? O Google, as páginas amarelas. Então a gente viu a adoção da tecnologia internet desmonetizando outras formas de consumo de informação. E aqui eu trouxe essa imagem para mostrar que essa curva de adoção que a gente viu na internet, e se a gente olhar de perto, a internet está aqui, ela, na verdade, ela acontece com diversas tecnologias. Não só com a internet, ela acontece com telefone, eletricidade, máquina de lavar roupa, micro-ondas, computador, ela acontece com diversas tecnologias. Então, se você abstrair um pouco a forma dessa curva, o pessoal que estuda esse tipo de processo chega na conclusão que a adoção de tecnologias elas acontecem numa curva em S. Essa curva em S começa com os inovadores, que são aquele pessoal mais disruptivo, aquele pessoal que não se importa com atrito e quer realmente testar o novo. Depois tem os adotantes iniciais, e assim, os inovadores são bem pouco percentualmente da população, é exceção da exceção, é aquele cara que sei lá, quando era criança gostava de abrir o computador para ver o que tinha dentro. Tipo, eu já não me considero uma dessas pessoas. Eu já talvez seja um adotante inicial, não sei. Depois chega a maioria inicial. Isso talvez aconteça no futuro conforme o Bitcoin tenha usabilidade melhor, tenha mais divulgação, etc. Depois chega a maioria tardia e os retardatários. E é interessante ver isso, que se a gente vê nessa imagem aqui, a gente ainda está no que é considerado o mercado emergente. Não é nem a parte de alto crescimento do mercado. Então, assim, tem essa curva hipotética, essa curva teórica sobre como funcionam as curvas de adoção de tecnologias. E é interessante falar que o dinheiro, ele também é uma tecnologia, ele também é adotado. Ele começou ali, o florim, que era a moeda de Florença. Depois a moeda que foi global, a de Florença ficou junto com o Ducado de Veneza, ele é substituído pelo dinheiro de Portugal, é substituído pelo dinheiro da Espanha, da Holanda, da França, da Inglaterra. A gente tem várias iterações do dólar, tem o dólar
antes do Bretton Woods, tem o dólar pós-Bretton Woods, tem o eurodólar, que a gente também conhece como petrodólar, que é o dólar sem lastro no ouro, o dólar pós-71 com Richard Nixon, e nós bitcoinheiros acreditamos que depois a principal moeda global vai ser o nosso querido Bitico, né? Bitcoin. E aí também falar que o dinheiro, ali eu mostrei a mesma tecnologia dinheiro evoluindo. E é interessante falar que o Bitcoin também é uma tecnologia que evolui há muito tempo. Não é só aquela imagem anterior que começa em 1200. Na verdade, a tecnologia dinheiro, ela começa 6.000 anos antes de Cristo, com o pessoal fazendo escambo. Na verdade, isso começa com Revolução Agrícola, talvez até antes, caçadores-coletores trocavam. Pô, a minha pedra lascada, troco pelo seu anzol, assim, sei lá, não é um anzol porque não tinha metalurgia, mas por alguma ferramenta que você usava para caçar melhor, assim. Daí vira objetos físicos, como uma concha, dinheiro de papel, ouro, cartão de crédito, dinheiro eletrônico e o Bitcoin. A gente acredita nessa evolução e a gente acredita que, a partir de 2009, a gente começou a surfar o quê? Uma nova curva de adoção de uma tecnologia. E aí, é interessante, essa comparação foi uma das comparações que mais me empurrou para dentro da toca do coelho em 2020, quando eu estava estudando Bitcoin, que é uma comparação entre a taxa de adoção da internet versus a taxa de adoção do Bitcoin. Muitos de vocês talvez conheçam essa imagem foi publicada pela primeira vez pelo Deutsche Bank, o banco da Alemanha, e assim, eu lembro que nessa época pensar, pô, o banco da Alemanha publicou isso, era uma validação muito grande, assim, eu lembro que eu pensei, uau, caramba, quer dizer então que o Bitcoin está nessa trajetória e a gente está na internet, aqui você vê o plotado, está em número de anos desde o começo. Então, pegando essa próxima imagem que mostra melhor, o Bitcoin em 2022, estimativas, e essa parte de estimativas eu vou entrar a seguir, ela é muito difícil de fazer, mas estimativas para 2022 é que o Bitcoin tinha 130 milhões de usuários, o que é equivalente da internet entre 97 e 98. Ou seja, a gente aqui tem a oportunidade de replicar o Jeff Bezos sem ter que construir uma empresa. A gente consegue comprar direto a ficha que dá acesso à tecnologia Bitcoin. Você não precisa comprar uma empresa para surfar a curva de adoção da internet. Essa é uma diferença muito clara entre o Bitcoin e a internet, mesmo os dois seguindo essa mesma curva de adoção. Mas aí entra nessa parte que eu falei, que, no fundo, eu gosto de falar de adoção, mas é impossível a gente calcular com precisão a adoção do Bitcoin. E isso vem de vários fatores. Por exemplo, aqui nessa imagem do banco alemão, ele pega o número de usuários a partir do número de carteiras. Mas isso é uma coisa muito complicada, porque assim, que nem a Rafa falou no painel on-chain, eu já criei 30 carteiras, 40 carteiras. Cada carteira minha eu já usei quantos endereços diferentes. Fora isso, quantas pessoas têm o Bitcoin travado na Coinbase, no mercado Bitcoin, alguma corretora, então eles nem têm um endereço próprio. Então, assim, como você tenta comparar uma coisa com a outra? Como você equaliza? Será que um endereço representa uma pessoa? 50 endereços representam uma pessoa? Ou talvez a maioria dos usuários estão nas exchanges e talvez 10 pessoas estão num endereço só em média? É impossível saber. Então, assim, é impossível calcular a taxa de adoção do Bitcoin, na verdade. Isso também levanta uma outra pergunta, que é o que é adotar Bitcoin? Isso também é uma pergunta que é muito complicado responder. Porque, assim, adotar o Bitcoin é você colocar 1% no seu portfólio para reduzir a volatilidade? Ou seja, se eu comprar um ETF de Bitcoin da BlackRock, 1%, eu estou adotando o Bitcoin? Ou para adotar o Bitcoin você precisa estar 100% alocado, ser maximalista? Ou no meu caso, eu falo que eu sou mais do que isso, eu falo brincando que eu não estou só all-in, eu estou balls deep. Porque assim, eu também trabalho com Bitcoin, eu também exponho minha imagem, eu também falo para minha família. Então assim, se isso é adotar o Bitcoin, muito menos pessoas vão ter adotado o Bitcoin. Adotar o Bitcoin é o quê? Usar como dia a dia, como meio de pagamento no dia a dia. Eu não uso o Bitcoin como meio de pagamento no dia a dia, eu prefiro o Bitcoin como reserva de valor. No fundo, assim, se eu tiver um lugar que aceita tanto Lightning quanto real, eu vou pagar em Bitcoin. Mas a maioria dos lugares não aceita, e está tudo bem. Mas então eu não adotei o Bitcoin por causa disso? Então, assim, o que é adotar o Bitcoin? Isso torna... A gente nem sabe responder isso. Então, como a gente vai realmente calcular a adoção? Então, antes de falar a estimativa sobre a adoção que eu vou trazer a seguir, vamos pensar assim,
O que a gente realmente sabe sobre a adoção do Bitcoin? Bom, eu acho que a primeira coisa que todo mundo sabe é que ainda é muito cedo. E isso é meio doido falar, porque eu ouço falar isso desde 2020, e em 2020 eu já achava que estava tarde, eu achava que eu tinha perdido o bonde. E assim, você acha post no Bitcoin Forum de 2011, de 2010, que o pessoal achava que estava atrasado, que já tinha perdido o bonde. A gente acha pessoal hoje em dia falando que está atrasado, que perdeu o bonde. E assim, em 2020 eu estava equivocado, achando que eu estava atrasado, e quem acha que está atrasado hoje em dia também está extremamente equivocado. Então, apesar da gente não conseguir precisamente falar onde estamos na adoção, a gente com certeza sabe que ainda é muito cedo. A gente também sabe que a adoção implica em heterogeneidade. Daí eu não sei quantos de vocês acompanham o Twitter e eu não sei o quão bem vocês estão conseguindo ver essa imagem. Mas isso é uma discussão que já aconteceu bastante no Twitter. Quem leu o meu livro conseguiu ver isso. E tem um link aqui embaixo que depois eu passo para quem quiser, que traz um texto com essas reflexões. Mas, basicamente, aqui mostra em preto os perfis psicológicos médios da população, que é aquele teste de personalidade Myers-Briggs, que você vê, em média as pessoas são mais intuitivas, são mais pensadoras, são mais analíticas, são mais emotivas. E em laranja, a gente vê a média de característica dos bitcoinheiros. E aí, o que mais chama atenção nisso é que você somar esses dois maiores barras em laranja, que são personalidades analíticas, que é conhecida nesse vocabulário desse teste como INTP e INTJ, para os normes, para o pessoal não bitcoinheiro, essas duas personalidades somadas só são 5% da população. Em compensação, entre nós, entre a nossa tribo de bitcoinheiros, esse perfil de personalidade compõe mais de 50%. Ou seja, a gente realmente é um povo estranho, a gente é realmente um povo peculiar, meio awkward, assim, a gente tá ligado? Tinha uma camisa vendendo lá do lado do estante da Bipa que é Bitcoiner, financeiramente livre, socialmente estranhinho, socially awkward. E isso descreve a gente. E tem um viés que muitas pessoas têm, que é achar que, quando o pessoal começar a adotar o Bitcoin, eles também vão entender tudo, eles também vão querer fazer autocustódia, eles também vão entender a importância da privacidade, anonimidade, vai criar um avatar do Twitter e vai ser OPSEC, vai começar a rodar VPN, vai começar a fazer P2P, e assim, menos, né, gente? Adoção não significa que todo mundo vai ser igual a mim. Adoção significa que mais pessoas diferentes vão entrar no Bitcoin. E as pessoas que vão entrar a seguir, elas não vão mudar todos os traços de personalidade desde que elas nasceram por causa do Bitcoin. O Bitcoin até muda as pessoas, mas mais do que ele muda as pessoas, ele catalisa as pessoas a se encontrarem quem elas são. Mas essas outras pessoas com outros traços de personalidade, elas têm outros traços de personalidade por definição. E é isso, isso aqui que tem no meio, nessa outra imagem, que tem um buraco no meio, é uma coisa conhecida para quem estuda curvas de adoção, que é o que eles chamam de o abismo. O abismo é um momento que a adoção de uma tecnologia está lá pelos 10, 15, 20%, e nesse momento a tecnologia ou vai ou racha, basicamente. E esse momento é o momento que a gente talvez esteja, talvez já tenha superado, eu acredito que a gente está superando, mas basicamente esse é o momento que a gente precisa expandir e ir para fora da nossa própria tribo. Sabe, é um momento que deixa de ser uma coisa para os inovadores, para o pessoal que gosta de abrir a placa de vídeo para ver o que está acontecendo, para a pessoa que só quer comprar Bitcoin sem atrito nenhum, nem entende direito o que é autocustódia, e assim, talvez nunca entenda. E está tudo bem, porque é isso, adoção não é todo mundo vai se tornar um bitcoinheiro maximalista. Adoção implica em heterogeneidade. Fora isso, a gente também conhece o quê? Essa curva que é uma curva hipotética da adoção dos bens monetários. Aí eu peço desculpa que eu devia ter aumentado a letra, imagino que está difícil de ler, mas começa como um colecionável, de qualquer dinheiro, é uma curva hipotética, né? Então, assim, achei uma pedrinha que está brilhando no rio. Que pedra bonita, ela é amarela, ela brilha, vou guardar para mim. Comecei a colecionar isso. Vários amiguinhos meus começaram a colecionar isso também e a gente começou a dar muito valor a isso. Isso está se tornando uma reserva de valor, a gente está pondo valor nisso. Muitos dos meus amiguinhos, a gente na tribo há 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, a gente concordou que isso aí tem valor. Então a gente começa a trocar.
eu quero uma vaca, mas você não aceita minhas 3 galinhas pela sua vaca. Mas, puta, eu tenho essa pedra dourada que brilha, e ela se aceita porque você gosta da pedra que brilha também, e o outro cara também vai aceitar a pedra que brilha porque ele também gosta. Então é isso, o bem monetário, o ouro, está passando de reserva de valor para meio de troca. Quando esse meio de troca está tão utilizado, tão aceito, pô, a gente não vai mais pensar, pô, uma pedra de ouro vale meia vaca, vale as 3 galinhas. Não, uma pedra de ouro vale o peso dela em ouro. Então esse bem monetário está se tornando uma unidade de conta. Quando isso consegue se expandir no mundo inteiro, isso se torna um dinheiro global. Outra coisa que a gente sabe é que eu contei como se fosse uma coisa linear, mas não é linear. Claro que não é linear. Existem várias curvas de adoção sobrepostas. Começa uma curva de adoção de reserva de valor, mas não significa que ela precisa ter terminado para a gente começar uma adoção no meio de troca. Falando da pedra dourada que brilha que eu encontrei no Rio, pô, se eu estiver só na minha tribo e a gente já concorda que tem valor, a gente pode estar trocando, mas outra tribo ainda está descobrindo. A gente quer negociar com eles, primeira vez a gente tentou dar, o cara não aceitou, na segunda vez ele aceitou. Então, assim, a gente também sabe que existem várias curvas distintas de adoção que estão sobrepostas, não é tudo o que acontece de uma vez. E a gente também sabe o quê? Que a utilização do Bitcoin como reserva de valor, atualmente, ela é muito maior em termos de adoção do que a utilização do Bitcoin como meio de troca. E aqui eu não sei quantos de vocês conhecem esse gráfico, mas esse é o gráfico que, em vermelho, está mostrando o preço do Bitcoin, basicamente. Em verde, mostra a quantidade de moedas que não se movimentaram nos últimos 6 meses. Isso que o pessoal interpreta como reserva de valor. Em outras palavras, é a galera que usa o Bitcoin como poupança. Não quero comprar um cafezinho com Bitcoin. Pô, para que eu vou comprar um cafezinho com Bitcoin? A Padoca aceita o Pix. Mas eu posso usar poupança em Bitcoin. E é isso. Hoje em dia, mais de 16 milhões das 21 milhões de moedas que vão existir, das 19, sei lá o que, ou talvez já 20, acho que 19 e alto, das moedas que vão ser emitidas, mineradas, estão paradas porque o pessoal vê essa moeda como reserva de valor. Bom, então isso é o que a gente sabe. Mas, na verdade, voltando a ressaltar isso, no fundo é impossível saber ao certo em que estágio da adoção a gente está. Mas, mesmo que seja impossível saber ao certo, o exercício que eu quero propor agora é tentar estimar. Tipo, a gente não vai acertar precisamente, mas vamos chutar umas premissas, fazer uns chutes educados e tentar entender onde a gente está na adoção mesmo assim. E aí eu começo fazendo uma estimativa de adoção para reserva de valor. E é isso. Agora entra outra pergunta dessas que não tem resposta, que é qual o potencial máximo do Bitcoin como reserva de valor? É o market cap do ouro? É 5 vezes o market cap do ouro? Não, é uma hiperbitcoinização completa, que o Bitcoin vai desmonetizar todos os outros ativos que são usados de reserva de valor do mundo. A gente vai realmente comer tudo, não vai existir mais bonds, não vai existir mais ETF, não vai existir mais nada, o pessoal nem vai ter imóvel, vai estar tudo no Bitcoin? Bom, são cenários, né? A gente nunca pode falar o certo. Então eu chamei um cenário de bearish, que é o Bitcoin só chegar no market cap do ouro. O ouro hoje em dia está 12 vezes, uma coisa assim, o Bitcoin, então já é uma valorização considerável. Tem o cenário 5 vezes o market cap do ouro, que eu estou chamando de cenário base. E por que cenário base? Porque, pô, o que vale mais? Páginas amarelas ou o Google? O que vale mais? Um supermercado ou a Amazon? Tipo, a gente vive no mundo digital. Isso significa que qualquer alternativa digital, no longo tempo, tem muito mais valor do que a alternativa física. Então, para mim, 5 vezes o market cap do ouro é um cenário base, não é um cenário bullish. E aí tem um cenário bullish, que é uma hiperbitcoinização completa. De fato, o Bitcoin desmonetizou o mundo inteiro e está tudo só no Bitcoin. E aí, fazendo estimativas para isso. Bom, o market cap do Bitcoin, quando eu peguei esses dados, que foi no dia 3, pouco antes da eleição, então, já deve ter crescido um pouco, mas o market cap do Bitcoin nessa época estava 1,35 trilhões de dólares. O market cap do ouro estava em 18 trilhões de dólares. E se pensar todas essas reservas de valor que o Bitcoin poderia desmonetizar, como ações, renda fixa, imóveis, 900 trilhões. Mas esses 900 trilhões, você precisa calcular pela metade, 450, porque em toda transação eu te dou um bem e você me volta o dinheiro. Então não adianta eu pegar os 900, eu preciso pegar com 450. Então, fazendo basicamente uma regrinha de 3 simples, dividindo um pelo outro, a gente chega nas estimativas de adoções atual do Bitcoin. Se a gente acha que o Bitcoin quer pegar o ouro só, a gente está achando que o Bitcoin como reserva de valor foi adotado 7,5%. Bitcoin como
5 vezes o market cap do ouro, ainda está em um estágio 1,5% da adoção dele. O Bitcoin, como hiperbitcoinizou o mundo, 0,3%. Então, assim, qualquer desses 3 cenários ainda é cedo. A gente não sabe qual é, mas a gente plota lá no gráfico. Vamos falar no do meio, cenário 1,5%. Bom, 0,5% de adoção é muito pouco. A gente está muito cedo ainda na adoção como reserva de valor. E como meio de troca? Mais difícil ainda estimar. Como você acha os dados de quanto é transacionado no mundo como meio de pagamento? Não sei. Procurei. As melhores estimativas que eu achei é o mercado de Forex anual gira 1.875 trilhões de dólares. A gente precisa somar também o SWIFT, que é o sistema de pagamentos internacional, que gira mais 150 trilhões de dólares, e mais os pagamentos domésticos, que está estimado em mais 100 trilhões de dólares. Então, é um total de 2.125 trilhões de dólares anuais sendo utilizados como meio de pagamento. Enquanto isso, no dia que eu fiz essa análise, no dia 3 de novembro, a rede do Bitcoin tinha consolidado como volume 6,16 bilhões de dólares. E a Lightning, outra coisa que você precisa dar um chute educado, é difícil saber, porque muitos dos canais da Lightning são privados, então a gente não tem como saber esse dado. Fiz um chute educado, 200 milhões por dia consolidando. Então, pegando essa estimativa, a gente vê que o quê? 2,336 trilhões dividido por 2.125 trilhões. Isso dá 0,11% de adoção. Então é interessante, mesmo com números totalmente chutados, a gente está vendo que essa curva de adoção está com uma estimativa que segue aquela questão teórica hipotética, que primeiro está ocorrendo mais adoção como reserva de valor, para depois continuar ocorrendo a adoção como meio de troca, ou seja, estamos em adoção de 1,5% para reserva de valor e 0,11% como meio de troca. Aí, comunidade de conta é zero, né? Convenhamos. Mesmo a Refúgio Bitcoin, que é uma das lojas que eu conheço, que é Bitcoin Only, talvez a principal loja Bitcoin Only do Brasil, os preços estão em fiat, os preços não estão em Bitcoin. E certo eles, imagina você tentar fazer um negócio que o preço varia em fiat, varia em Bitcoin. Complicado você pensar em qualquer fluxo de caixa assim. Então, comunidade de conta, a gente aproxima para zero, ainda não chegou lá. Daí tem o Bitcoin como dinheiro global. Bitcoin como dinheiro global, só em El Salvador a gente já aceita Bitcoin no dia a dia. E então, pegando a população de El Salvador, a gente coloca que ela é 0,081% da população global. Mas, mesmo assim, eu já fui para El Salvador, uma galera aqui já foi também, e assim, não é que todo mundo usa Bitcoin no dia a dia em El Salvador, sabe? Isso aí é uma visão extremamente utópica que não acontece na realidade. Então, para dar um chute educado de novo, eu coloquei que 10% da população talvez utilize em 10% das suas transações o Bitcoin. Então, assim, estimando a adoção do Bitcoin como um dinheiro mundial, cara, 0,001%, ou zero, para quem preferir, 0,001%, é um erro de aproximação, é zero, convenhamos. Então, assim, as estimativas estão aí, a gente está com 1,5 de reserva de valor, 0,11 de troca, 0 como unidade de conta, e é até engraçado ter um pouco como dinheiro global antes como de unidade de conta, mas é isso, as curvas de adoção não acontecem ao mesmo tempo, que é uma das coisas que a gente sabe. Mas, afinal, o que a gente sabe sobre a adoção do Bitcoin? Como eu disse, a gente sabe que é cedo. E aí eu vou chutar que a gente está entre os inovadores e os adotantes iniciais. Porque eu acho que a gente está terminando de estar no mercado emergente e chegando no mercado de alto crescimento. Larry Fink, BlackRock, Reserva Estratégica, Michael Saylor comprando 42 bi, fundos de pensão comprando. A gente está saindo desse estágio de mercado emergente, do mercado que ninguém conhece, que é um bando de maluco falando umas coisas que parecem meio autista, nem entendo direito o que esses caras estão falando. E a gente está evoluindo, a gente está amadurecendo, já sabe? Tem uns caras de terno em Wall Street tendo que falar exatamente o que a gente falava, sabe? O BlackRock publica um paper e é exatamente o paper que eu publicaria ou que qualquer um aqui publicaria. Só que tem o selo de aprovação da BlackRock e isso muda tudo. Então a gente sai desse mercado emergente para começar a entrar nessa questão de mercado de alto crescimento. Mas assim, o que vocês podem estar se perguntando, que eu acho que faz sentido, que eu também sempre travo nisso, é o quê? Mas se é tão difícil ter informação direito, ter informação precisa sobre a adoção,
por que o Caioleta gosta tanto dessa porra de tema? Não dá para saber nada disso, por que ele fala disso em painel, fala disso em podcast, fala nisso aqui na palestra, por que ele escolheu esse tema para se dedicar? E a verdade é que, na minha visão pelo menos, é porque os ciclos não importam. E a única coisa que importa para o Bitcoin dar certo é pensar nele como adoção no ponto de vista de uma tecnologia e no ponto de vista do ativo. Sabe? Se a gente olhar essa imagem que agradeço o Narcélio que não está aqui, mas peguei dele, no fundo a gente tem isso, tem em laranja a adoção do Bitcoin como reserva de valor, a gente vê os momentos que o Bitcoin descola para cima e está entrando numa euforia, a gente vê os momentos que o Bitcoin cai, o pessoal acha que o Bitcoin acabou, o Bitcoin morreu, caiu 80%, que é um momento de oportunidade. Mas, na verdade, isso é o quê? É só os fundamentos do Bitcoin amadurecendo e sendo adotados com o tempo, com uma volatilidade inerente no processo por conta da psicologia humana. Mas o que importa é essa curva de adoção da tecnologia Bitcoin, muito mais do que acreditar que, puta, deixa eu entender a teoria dos ciclos, deixa eu ver que, puta, retornos decrescentes, mimimi. Isso é muito... Sei lá, é como eu falei 2 slides atrás, na minha opinião isso simplesmente não importa, isso é focar no curto prazo, sem entender essa questão de o quanto falta o Bitcoin ser adotado no longo prazo. E é isso, querendo ou não, curva de adoção que é o que realmente importa, não é a variação do preço do Bitcoin num ciclo contra o outro ciclo. Tipo, é legal que a gente vê nossa reserva de valor crescendo, óbvio, mas o que realmente importa é essa curva de adoção no longo prazo. Então... é isso, para tudo isso fazer sentido, a adoção precisa continuar acontecendo, sabe? Para a teoria de ciclo, para number go up, para tudo que a gente fala fazer sentido, a adoção precisa continuar acontecendo. Então, mesmo que a gente não consiga acertar o cu da mosca e falar, puta, esse é o número preciso de adoção, mesmo se a gente não consegue fazer isso, o fato da gente conseguir mensurar que ela está acontecendo, e aí, talvez a gente conseguiu estimar certo, talvez não, ordem de grandeza, e talvez esteja errada a ordem de grandeza. Mas assim, eu vejo que a adoção está acontecendo por quê? Porque a primeira SetsConf tinha um dia, teve um dia e só um espacinho, sabe? O segundo SetsConf tinha muito mais espaço. A terceira SetsConf tem 2 dias completos, tem todo mundo aqui até o segundo dia, final do dia, vocês ainda estão aqui, tá ligado? Isso representa adoção, sabe? Quantas pessoas vieram falar comigo, pô, cara, eu escutei um podcast, comecei a entender, fiquei confiante. Pô, isso representa adoção. Então, assim, a gente não consegue mensurar, mas no final isso que importa, é a adoção, não é a variação do preço no curto prazo. E por que a adoção do Bitcoin é inevitável no meu ponto de vista? Porque é isso, se a adoção do Bitcoin é tudo que importa, a próxima pergunta é, tá, mas então por que você é tão confiante que a adoção do Bitcoin vai acontecer? E aí minha resposta é que, assim, dinheiro é uma tecnologia. O que vocês fazem quando vocês vão comprar uma TV? Vocês comparam características técnicas das TVs e escolhem a melhor TV que você tiver acesso. Então, assim, acho que todo Bitcoiner conhece essa imagem. Ela basicamente compara as características técnicas do ouro, do Bitcoin e das moedas fiat. E assim, a única coisa que o Bitcoin não ganha do ouro é em track record. Bitcoin, de fato, é muito mais recente que o ouro. Como eu falei, a pedrinha dourada que brilha que eu encontrei no Riacho está ali há 10 mil anos atrás, 6 mil anos atrás. Bitcoin tem 16 anos. Então, assim, a gente tem menos histórico mesmo. Mas fora isso, todas as características do Bitcoin é superior. Então o Bitcoin está sendo adotado e está desmonetizando o ouro. E por que isso me deixa tão confiante? Porque assim, mas e se inventarem uma outra cripto que é melhor que o Bitcoin? Meu irmão, todas as características técnicas, o Bitcoin já é nota 10, menos histórico. O que acontece se inventar uma nova moeda? Ela no máximo é nota 10 em todo o resto, e no histórico ela é pior, porque o Bitcoin está mais tempo. Então assim, não tem como outra cripto desmonetizar o Bitcoin. O Bitcoin que está desmonetizando elas, junto com o Bitcoin está desmonetizando o ouro. Então, é isso. Para mim, é meramente uma questão de tempo. E aí, como eu tenho 4 segundos, eu vou roubar mais 1 minuto e falar assim, tudo isso que eu falei é adoção para seres humanos. E aí eu vou plantar essa sementinha na cabeça de vocês que é assim, o Bitcoin, ele não precisa de um CPF, ele não precisa de um RG. Significa o quê? Você não precisa ser humano para abrir um endereço. Tipo, a gente está começando a ver inteligências artificiais que não são só o chat GPT. A gente está começando a ver inteligências artificiais que são agentes. Que é basicamente, você pensar no Homem de Ferro, é o Jarvis. Você dá uma ordem para ele, ele vai fazer... Puta, ô Jarvis, compra uma viagem para mim, minha lua de mel, eu vou para o Japão. Pesquisa todos os hotéis, pega meu dinheiro, cria uma carteira, faz os pagamentos e faz isso. Pô, como o Jarvis, a inteligência artificial, os agentes vão fazer tudo isso?
Eles vão fazer da maneira que tiver menos atrito possível, porque eles são players racionais. Para ter o mínimo de atrito possível, precisa ser um dinheiro que é nativo da internet. Porque assim, imagina se ele vai tentar fazer isso com real. Vai pagar taxa em todos os lugares, ele não vai conseguir converter, ele não vai fazer compra fora. Ele não vai fazer com real. Vai fazer com dólar? Não vai fazer com dólar. Ele vai fazer como? Com uma única tecnologia que é nativa da internet como bem monetário e permite micropagamentos para ele pagar outro agente para conseguir uma informação, para ele pagar o outro agente para fazer a reserva por ele. Então, assim, eu participei de um painel aqui ontem sobre a adoção, de onde vai vir o próximo 1 bilhão de usuários. E a gente focou só nos seres humanos. E aí eu fiquei pensando depois, isso, não vou falar que foi um erro, porque aqui é todo mundo ser humano ainda, então a gente quer saber da gente, né? Mas a adoção do Bitcoin que a gente falou aqui, tudo isso que a gente está falando, ignora que um grande pulso de adoção vai vir da inteligência artificial também. Valeu, pessoal. Muito obrigado.